Então, vamos continuar falando sobre a decadência. Agora, nós vamos falar sobre os vícios ocultos. Se na aula passada a gente falou daqueles vícios aparentes, aqui vamos reservar o nosso tempinho aqui para falar sobre os vícios ocultos, tá certo? Então, armas em punho, vamos à guerra. O vício pode ser oculto. Oh, meu Deus do céu, o que é oculto? É o misterioso, é o escondido, é aquele que aparece apenas com o passar do tempo. E aí vocês já estão reparando os 30 dias e os 90 dias. É o mesmo prazo dos vícios aparentes. Mas aí a contagem que muda, meu amigo. Como é um vício oculto, ele só vai correr a partir da evidência do defeito. Quando for descoberto o defeito. Vamos supor que você comprou um carro, no primeiro ano de uso, ele estava perfeito, mas depois ele apresentou um grande defeito e não funciona mais. E não tem reparo, não tem nada. É um defeito, é um vício fatal. Tá certo? E aí eu coloquei para vocês que é o momento em que ficar evidenciado o defeito, mas no caso é o vício. Tá certo? Aí está defeito, mas está equivocado. Porque se a gente está falando de defeito, a gente está falando de desgraça na vida de uma pessoa. Nós estamos falando de prescrição. Então fique atento, que as questões também vão tentar induzi-lo a erro. Ok? Então, vamos supor que nesse carro o defeito só apareça um ano depois. Então, esse 90 dias será contado a partir desse um ano, quando o consumidor ficar sabendo daquele defeito. Mas aí, a gente já viu que o CDC não impõe um limite máximo. Então, suponha que esse carro que você comprou, daqui a 96 anos, ele apresenta um defeito. O consumidor terá 90 dias para reclamar. Isso parece razoável? Claro que não. Por isso que atualmente a gente pode dizer que a responsabilidade pelo vício só perdura durante a vida útil do bem. O juiz, naquele caso concreto, vai identificar o carro. Ele tem a vida útil mais ou menos de quantos anos? Você não compra um carro para durar um ano. Você não compra um carro para durar 5 anos. Então vamos supor que a vida útil de um carro é de 15 anos, digamos assim. Então, se um vício oculto apareceu durante esse prazo, que vai variar de acordo com o caso concreto, tá certo? De acordo com o produto, de acordo com o consumidor, de acordo com o uso, é que vai saber se estava na vida útil ou não. Se estiver na vida útil, conta dali 30 ou 90 dias para reclamar do produto, ok? E o que é essa obsolescência programada? Que é uma palavra muito bonita, muito sensual, não tem nada mais sexy que você ali, numa noite, leva seu companheiro, sua companheira para o motel, né? Vai ali, se despindo, vira na orelhinha dela ou dele assim, vira assim, ai, que obsolescência, meu Deus do céu, que obsolescência. Chega a arrepiar, não é verdade? Mas o que significa isso? A obsolescência programada é a atitude dos fornecedores de colocar produtos com vidas úteis cada vez menores. Se antes a gente tinha uma televisão dos nossos pais, dos nossos avós, que duraram 20, 30 anos e a imagem é perfeita até hoje, atualmente você compra um televisor, 3, 4 anos, ele para de funcionar. Mas por quê? A ciência avançou tanto e hoje os produtos duram menos tempo. Por conta da obsolescência programada, que está contrariando a boa-fé, não pode fazer isso, mas os fornecedores fazem para que os consumidores tenham que adquirir produtos em um espaço cada vez menor de tempo. Tá certo? É o capitalismo, é a beleza da vida. E a gente tem que colocar que a decadência no Código Civil, ela corre desenfreada igual uma vaca doida.
só é obstada, ela só é suspendida em caso de menoridade. Na verdade, da menoridade dos menores de 16 anos, aqueles absolutamente incapazes, já que atualmente somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes, tá certo? Mas no CDC isso não ocorre. O artigo 26 traz duas hipóteses em que a decadência é obstada, além daquela trazida pelo CDC, em casos absolutamente incapazes. É reclamação documentalmente provada, feita do consumidor ao fornecedor, então o consumidor reclama para o fornecedor. Isso aqui está com problema. Só que ele não vai reclamar, gritar na rua ou gritar na frente da loja. Ele vai conseguir provar que fez isso e que chegou ao fornecedor, seja por e-mail, por carta, por qualquer coisa parecida. O fornecedor tem que ter recebido. Então, enquanto o fornecedor está organizando, pensando, verificando, o prazo é obstado, o prazo não corre, porque aí já está com o fornecedor. Cabe ao consumidor apenas aguardar, tá certo? E a segunda situação é a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público. Se o Ministério Público está averiguando alguma situação por meio do inquérito civil, até que ele seja encerrado, aquela situação envolvendo ao consumidor é obstada. Não existe prazo. O prazo volta a correr depois do encerramento, em que provavelmente ficará evidenciado que houve realmente um vício, que o fornecedor comete aquela atitude que não é condizente com o direito, né? Ou mesmo que não houve nada, que aquele está correto, que ele é o estado da ciência, os produtos feitos daquele modo sempre vão ter aquele defeito, né? A gente não sabe, né? Então, aguarda para saber qual o melhor resultado. Para a gente fechar aqui, uma questão de 2012. Franco adquiriu um veículo 0 km em novembro de 2010. Ao sair com o automóvel, percebeu um ruído todas as vezes que acionava a embreagem para trocar a marcha. Retornou à loja e os funcionários disseram que tal barulho era natural ao veículo. 8 meses depois, ao retornar para fazer a revisão, o consumidor se queixou que o ruído persistia, mas foi informado novamente que era característica comum. Cerca de uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Isso é caso de vício ou isso é caso de defeito? Como o motorista não explodiu lá dentro com o carro, não pegou fogo, não tomou choque, não foi atropelado, isso é um caso apenas de vício. O carro só não está funcionando como deveria. Tá certo? Então você já sabe que essa questão está falando sobre a decadência. Continuando a questão. Franco acionou o Poder Judiciário alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento pelos danos materiais e indenização moral. Considerando o que dispõe o CDC a respeito do narrado acima, é correto afirmar que, por se tratar de vício oculto, o prazo decadencial para reclamar se iniciou com a retirada do veículo da concessionária, devendo o processo ser extinto. Vamos a B. O direito de reclamar judicialmente se iniciou no momento em que ficou evidenciado o defeito e o prazo decadencial é de 90 dias. C. O prazo decadencial é de 30 dias contados do momento em que o veículo parou de funcionar, tornando-se imprestável para o uso. D. O consumidor franco tinha um prazo de 7 dias para desistir do contrato e, tendo deixado de exercê-lo, operou-se a decadência. A gente já elimina essa alternativa D porque ela já está falando de direito de arrependimento, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então a gente vai ficar entre essas três primeiras alternativas. E qual que a gente vai marcar? Olha, a gente sabe que ocorreu um vício. A alternativa B está falando que no momento que ficou evidenciado o defeito.
Se é defeito, o prazo não é decadencial, o prazo é prescricional. Na C, está falando aí, ó, o prazo decadencial é de 30 dias contados do momento em que o veículo parou de funcionar. Não é 30 dias, o produto é durável, então vai ser 90 dias, eliminado. E na A, o prazo decadencial para reclamar se iniciou com a retirada do veículo da concessionária, devendo o processo ser extinto. A também está errado. Professor, todas estão erradas? Aí que está. A B é a menos errada. Olha aí a alternativa correta. Ele coloca aí o defeito, mas é aquilo ali que eu coloquei para vocês, que é o que tenta te enganar. E eu mostrei, eu frisei lá atrás para vocês, porque isso é um erro comum. Isso pode acontecer e é explorado na prova, e nesse caso, o próprio examinador errou. Então, realmente, o prazo é de 90 dias a contar do vício evidenciado. Tá certo? Finalizamos aqui. Na próxima aula falaremos sobre a prescrição. Aguardo vocês.